dia a todos. Quero agradecer ao TRT8 pelo convite, ao desembargador Marcos Lozada, com quem venho conversando já há longas semanas, tentando viabilizar essa nossa participação. E vamos, então, direto ao assunto. Bem, como temos aqui, né, direito esportivo, a ideia é discutir um pouquinho sobre o jogador de futebol, né, até que ponto ele pode ser encarado como um trabalhador comum ou não, que tipo de trabalhador é o jogador de futebol, uma profissão que tem muitas peculiaridades, né? Então, alguns tópicos interessantes que eu acho que a gente vai poder discutir agora, que é essa questão de quando termina a carga horária, o que ele pode fazer no clube, né? Fora do clube, aliás, até que ponto as responsabilidades terminam ou não no momento em que ele deixa o centro de treinamento, o local onde o clube faz as suas atividades preparatórias para cada jogo. Salário em carteira e direito de imagem, que é algo que é muito comum, né? Todo mundo que acompanha o futebol está acostumado a ouvir essa expressão, direito de imagem, que, na verdade, é parte da remuneração. E dívidas trabalhistas dos clubes de futebol, que talvez não, com toda certeza, elas são o grande calcanhar de Aquiles dos endividados clubes do Brasil, né? Todos eles, de alguma maneira, têm dívidas, alguns conseguiram equacionar, vêm pagando, outros não, e é muito comum, né, termos informações frequentes, né, que vêm e vão de atletas que entram na justiça e que, às vezes, até conseguem asfixiar os clubes por conta dessas dívidas, que nada mais são do que reflexo das péssimas administrações que caracterizam o futebol brasileiro e seus clubes ao longo de tanto tempo, salvo exceções. E a questão também da rescisão contratual, que sempre é muito polêmica, onde até há possibilidades de justa causa e que raramente são aplicadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bem, primeiro a questão do direito de imagem e a carteira de trabalho, né? Os clubes pagam uma parte menor da remuneração, em geral, os grandes clubes fazem assim, né, em carteira, e a parte maior via uma nota fiscal, pessoa jurídica, o jogador abre uma empresa e emite uma nota, né? Obviamente, o objetivo é reduzir o recolhimento de impostos, né, e evitar também rescisão por atrasos, porque, pela Lei Pelé, o contrato ele é rescindido depois de 3 meses, pode ser rescindido, né, o atleta pode recorrer, quando ocorrem atrasos na carteira de trabalho. Ou seja, se o jogador ganha 100 mil, tem 20 mil na carteira e 80 mil na nota fiscal, se o clube atrasa os 80 mil, que é a parcela maior, durante longos meses, mas paga os 20 mil reais que estão na carteira, do ponto de vista legal, ele consegue se sustentar ali por um bom tempo dessa maneira. Um exemplo recente, o Corinthians, atual campeão brasileiro, que no ano passado, segundo jogadores do próprio clube que estiveram até lá na ESPN dando entrevista, chegou a ficar devendo 10 meses de direito de imagem. 10 meses. Não por acaso perdeu o time inteiro, né? Os jogadores começaram a ir embora logo depois do campeonato, quando surgiram propostas, especialmente da China, né? E foi muito fácil para os chineses levar esses jogadores todos, porque todos eles tinham... o clube estava muito fragilizado na relação com esses atletas, né? Devia a eles, devia a agentes, e aí não teve como segurar ninguém. Há casos de advogados de jogadores que entram com ações para provar que esse valor, né, na verdade, o salário, esse valor considerado direito de imagem, buscando muitas vezes o rompimento com o clube. O Profut determinou esses 40% de remuneração, né, para ser atribuído como direito de imagem, embora o Profut seja hoje algo que beneficie os clubes, mas sem nenhuma fiscalização, porque ainda não se definiu para valer quem fiscaliza e como isso será feito, né? As coisas estão se arrastando muito mais do que deveriam, inclusive, o que é extremamente perigoso, né? Que o Profut nada mais é do que mais um socorro para os clubes que vivem fazendo bobagens administrativas, aí vão até o Profut e, eventualmente, aqueles que não corresponderem às exigências do programa podem continuar fazendo isso se não houver uma fiscalização adequada. E é interessante frisar que se a imagem não é explorada em campanhas, por exemplo, quando é o direito de imagem, em tese, o clube está pagando para utilizar a imagem daquele atleta em campanhas do próprio clube, que pode ser campanha de sócio-torcedor, campanha de venda de camisa, a imagem dele na fachada do estádio, no site. Muitas vezes isso não acontece. Eu diria que, na maioria das vezes, isso nem ocorre. O que, obviamente, caracteriza como salário. Aquilo é salário, é uma forma disfarçada, né, que se utiliza para fazer essa distribuição da remuneração do atleta. E também lembrando que os atletas, eles geralmente não têm escolha, né? O clube impõe isso. Dificilmente o atleta escolhe. Amigo, você quer ganhar aqui 100 mil reais na carteira, ou 20 mil na carteira, 80 mil por fora? Já é colocado para o atleta a condição, salvo algumas situações de jogadores que têm aí um status que eles conseguem, de repente, brigar numa outra esfera, com seus agentes, com seu staff, brigando e conseguindo, muitas vezes, situações que os favorecem.
Há casos até que a gente fica sabendo que nunca os clubes confirmam de alguns atletas que são muito bem pagos e que, em situações de negociação de contrato, conseguem até colocar tudo na carteira quando eles querem. Então, um jogador que custa 800 mil e que passa a valer mensalmente, custar o dobro praticamente para um clube de futebol. Esse caso do Pato é importante frisar, né, que é só para ilustrar, eu coloquei aí, porque ele acionou o Corinthians em 2015 e o salário dele acabou sendo revelado, se tornou de conhecimento público, se falava extraoficialmente que eram 800 mil, mas ali ficou claro que era essa a remuneração, 300 mil na carteira e 500 mil como direito de imagem, e é só um exemplo, são vários e vários que são pagos dessa forma. A questão da carga horária do jogador, né? A profissão tem muitas especificidades, é uma profissão muito peculiar, e ela envolve alguns pontos importantes, né? Como o caso do corpo do atleta, ele depende do corpo para trabalhar, né? Então, até que ponto o que ele faz fora de campo é ou não problema dele, né? Punições fazem sentido em que situações? Para ilustrar, estou lembrando ali o famoso caso do ano passado, do bonde da Estela, né? Porque esses jogadores aí do Flamengo, eles foram fotografados aí nessa ocasião com a cerveja dessa marca, né? E o próprio torcedor do Flamengo os apelidou de bonde da Estela, e depois eles se viram envolvidos numa situação em que fotos vazaram na internet, eles no churrasco, nesse dia nem era Estela, é Skol, né? Caiu um pouco o nível, né, da cerveja, e teriam mulheres no churrasco, uma farra, e aquilo teve uma grande repercussão, porque o time vinha mal, vinha despencando no campeonato, e houve um entendimento, né, do torcedor. Aí essa é a grande questão, né? No fundo, quem é o patrão do jogador é o torcedor. O clube é que paga, que faz o contrato, mas o cara que cobra é o torcedor. E o torcedor ele é um cara que vai funcionar de acordo com o andar da carruagem. Se o time está bem, ele vai ter uma maior tolerância, se o time vai mal, a intolerância é absoluta, né? Ele não vai querer saber de mais nada, ele vai partir para cima do jogador, do cartola, vai cobrar demais. Foi mais ou menos o que aconteceu. Esse caso teve grande repercussão, né, por conta dessa foto e algumas outras, né? Não tinha sido a primeira vez que os próprios jogadores postaram essas fotos, né? O que é mais curioso, né? Ou seja, na cabeça deles estava tudo normal, estavam na hora de folga deles, fazem o que bem entenderem. Na cabeça do torcedor, eles achavam que não, achavam que eles deveriam estar se preservando, porque vinham jogando muito mal e o time ficou vários jogos sem vencer. E aí veio essa situação, que é bem polêmica, né? O Flamengo puniu os jogadores, os afastou, multou. O CEO do clube, agora o futebol também tem CEO, né? O senhor Fred Luiz, até são um trecho da declaração dele à época, numa entrevista, né, alegando que os jogadores foram multados e afastados por um tempo indeterminado para avaliação da diretoria e da comissão técnica. Isso eu chamaria de dar satisfação à torcida, né? O torcedor está furioso, então o dirigente vai lá e afasta o jogador. E os atletas emitiram uma nota, né? Emitiram uma nota e o resumo dela eu reproduzo aí, né? Eles dizendo que foram aniversário, que não tinha mulheres, colchão, como foi divulgado na época por parte da imprensa, que isso aconteceu à tarde e tudo mais, foi só um churrasco. E aí eles colocam esse trecho, né? Que se não podemos fazer um churrasco numa hora dessa, para esparecer, fica difícil e tudo mais, né? Eu pontuei durante a apresentação algumas participações do Bom Senso Futebol Clube, até para ter a palavra de alguém que fala pelos atletas, né? Porque, geralmente, nessas situações, a gente tem muitos clubes falando, os jogadores poucas vezes se manifestam. A opinião do Bom Senso, por meio do advogado João Henrique Quiminazo, que é o advogado dessa, digamos, organização, né, ele acha que a imagem não foi arranhada, que os jogadores estavam no horário de descanso e que, se ficasse caracterizado, comprovado comportamento inadequado fora de campo, eles poderiam ser advertidos ou até mesmo tomar uma justa causa se fosse algo realmente grave, né? Então, é um tema muito polêmico, né? É bem complicado, porque, também fazendo agora o papel do dirigente, se o dirigente não fizer nada, ele é rotulado pelo torcedor, como eu disse, que no fundo é o patrão disso tudo, né? Porque o clube tem renda de bilheteria, de publicidade, dinheiro da televisão, só porque existe o torcedor, né? Se o Flamengo não tivesse a torcida que tem, jamais receberia o dinheiro que a TV Globo paga todo ano para eles, né? E não teria as outras receitas de publicidade, etc. Então, no fundo, o patrão é o torcedor. Quando esse patrão reclama, o dirigente, que fica abaixo dele, como se tivesse uma meia procuração, né, para representá-lo, e se sente obrigado a fazer alguma coisa. E, muitas vezes, as decisões são tomadas de uma forma questionável, né? Isso, às vezes, até gera o quê? Rompimentos e ações dos jogadores contra o clube, que lá na frente se transformam em multas pesadas, né? O dirigente, às vezes, toma uma decisão querendo dar uma satisfação à torcida, e lá na frente, né, o jogador tem um contrato rescindido, é afastado, ele move uma ação na Justiça do Trabalho, às vezes até outro tipo de ação, se sentiu humilhado, coisa parecida,
E lá na frente, depois de alguns anos, geralmente os dirigentes até já mudaram até lá, não são os mesmos, e explode uma notícia de ser mais nem menos de que o clube tem que pagar X milhões para aquele jogador que de repente já foi embora, que a torcida nem lembra mais dele, né? Esse é um vídeo que não tem nem áudio, né? É um outro tema que é interessante, né, que é atual, que foi a briga, né, entre dois jogadores do Inter, num treinamento, né? O Anderson, que até tem sido titular, mas naquele momento era reserva, um dos mais caros jogadores do elenco, por sinal, com o William, que é um jogador revelado pelo clube, um jogador que vinha jogando como titular, e os dois saíram na mão, né? No meio do treinamento, foi gravado, isso aí teve enorme repercussão, um reflexo também, claro, da crise do time, né? O time está ameaçadíssimo de rebaixamento para a segunda divisão, algo que nunca aconteceu. E, claro, né, acho que no futebol, como em qualquer ambiente de trabalho, quando as coisas vão mal, os nervos ficam à flor da pele, a chance de um conflito ela aumenta. E os caras brigaram, né? Saíram na mão. Normalmente, numa situação dessa, se dois funcionários de um banco, de um escritório, de uma fábrica, o que for, saírem na mão, a possibilidade de uma demissão ela é muito grande, até por justa causa em alguns casos, né? Porque é uma agressão, né? Ali é uma agressão de lado a lado. E isso teve repercussão muito grande, né? Ali o Anderson sendo retirado. E aí veio a decisão do Internacional, né? O Inter advertiu o William e deu uma multa no Anderson, né? Dois jogadores se agrediram, né? As punições diferentes, o que também é questionável. Digamos que o William, por alguma razão, o Anderson levasse adiante, não aceitasse a multa, brigasse com o Inter, rescindisse o contrato e movesse uma ação contra o Inter. Aí, daqui a 2, 3 anos, o Inter poderia ser condenado, digamos, em tese, a ter que pagar uma multa para o Anderson. Mas eles acabaram contornando entre eles. Fica a suspeita, né, de que houve medo de punir tecnicamente o time com o afastamento do William, que vinha jogando, e como o Anderson na reserva, então esse a gente pode multar. Essa ficou sendo a sensação, porque muita gente que viu toda a briga, né, algumas pessoas afirmam que o William, inclusive, foi quem deu o primeiro soco. Essa versão circulou bastante, inclusive, na imprensa do Rio Grande do Sul, embora no vídeo não tenha sido flagrado o momento do murro que o William teria dado no seu, entre aspas, companheiro de time. E o Anderson exigiram que ele doasse esses 15% da multa para a caridade, o que, de certa forma, é uma maneira de passar uma imagem positiva, né? Para tentar limpar um pouco a barra. Não, ele brigou aqui, mas é gente boa, ele vai doar 15% aqui do salário para a caridade. Na verdade, ele foi forçado a isso, e foi algo que teve muita repercussão, até pela punição diferente para um e para outro, né? Que é, no mínimo, questionável, né? Então, eu vejo como mais um exemplo que deixa o clube muitas vezes vulnerável. O dirigente toma uma decisão dessas, pune um de uma maneira, outro jogador de outra. Aparentemente, os dois estão errados na mesma intensidade, porque eles brigaram no ambiente de trabalho, no treino. E, de repente, isso pode significar o quê lá na frente? Se um dos jogadores se considerar prejudicado ou tratado de uma forma diferente em relação ao seu colega, né, que foi só advertido. Aí a palavra do bom senso, né, o João Henrique dizendo que poderia haver até uma justa causa, né? Porque, de fato, isso é um caso em que fere a imagem do clube, é muito negativo, né? No caso, patrocinadores envolvidos, os sócios do clube, o torcedor. Para o torcedor isso é sempre complicado. Quantas piadas os gremistas não fizeram, né? Rindo da situação do Internacional por conta dessa briga. Como se não bastasse o problema do time, essa imagem muito negativa gera uma série de piadas, gera uma série de gozações. Ou seja, isso tem uma repercussão muito grande, né? Isso invade o dia a dia das pessoas. E, no caso, na opinião do bom senso, né, que naturalmente fica muito mais para o lado do jogador, né, óbvio, né, até o Bom Senso Futebol Clube admitindo que poderia até haver uma demissão por justa causa na avaliação dessa instituição. E aí tem um ponto que é importante, né? Até 2011, a lei Pelé dava a possibilidade de aplicação de multas, né? Só que a multa tinha que ser recolhida para a FAAP, Federação dos Atletas Profissionais. Só que, em geral, os clubes não faziam isso, né? Multavam o jogador e o dinheiro não era repassado para a FAAP. Isso era muito comum. Isso foi assim por muito tempo. Então, era, na prática, uma retenção indevida de salário do atleta que era punido. Em 2011, o artigo foi retirado, foi eliminada essa possibilidade de multa. Então, ou seja, na prática, não se pode multar o jogador, né? Aí eu reproduzo, inclusive, a Lei 12.395/11, né, de 17 de março de 2011, publicada no Diário Oficial, que modificou, revogou o que constava na outra, que era de 76. Ou seja, em tese, tanto o Flamengo, quando puniu os jogadores, como o Internacional, os dois
agiram de forma, no mínimo, discutível com relação à punição desses atletas, né? O bonde da Estela e, no caso, o jogador Anderson, do Clube Gaúcho. Eu perguntei ao bom senso, então, como é que vai penalizar se houve essa mudança na legislação? O bom senso alega que deveria ser feita uma advertência, né? E essa advertência pode até se transformar em algo mais grave, uma suspensão contratual ou tudo mais, né? E aí vem essa ressalva que eu acho que é muito importante, a dificuldade de se avaliar no futebol o tamanho da infração, da falta cometida, né? E se ela é ou não algo que justifique a justa causa, né? Ou seja, é realmente uma profissão muito peculiar, que envolve muitas outras questões, né? Até pela visibilidade, né? Se um grupo de funcionários de uma empresa for flagrado em alguma situação bebendo, a repercussão pode ser zero até. Os jogadores de futebol, isso vira um escândalo, como virou. Se dois funcionários de uma fábrica brigarem no pátio, é um problema interno da empresa. O jogador de futebol briga no treino, o país inteiro vê e fala sobre isso. Então, realmente, a repercussão é muito maior, especialmente, claro, quando são clubes que têm muita mídia, clubes importantes, né? Raro acontecer essa situação. Tão rara essa situação. Porque o jogador pode recorrer, pode conseguir descaracterizar na justiça, a justa causa, e se ele conseguir, ele pode sair sem multa, e, evidentemente, os clubes não querem correr esse tipo de situação. Então, você vê que, em alguns momentos, os clubes dão as cartas, e em outros eles se sentem um pouco, não diria reféns, refém é uma palavra muito forte, mas eles se sentem meio que de mãos atadas, né? Então, determinados jogadores, às vezes, criam situações graves, têm posturas que não são nada profissionais, mas, ainda assim, o clube fica numa sinuca, né? Pune, rescinde o contrato, aplica a justa causa, não se sabe como lidar com isso. Um caso muito famoso foi o do Ronaldinho, quando o Ronaldinho saiu do Flamengo, ainda processou o clube, a gente vai falar sobre isso mais adiante, e o Ronaldinho Gaúcho, né? E muitas pessoas dentro do clube, né, que assumiram o clube depois que saiu a gestão que o contratou, falam nos bastidores, comentam, não entendem por que não deram justa causa no Ronaldinho, porque o clube teria motivos de sobra para isso, mas, de fato, não aconteceu. É um grande mistério, inclusive. Para mim, esse é um grande mistério. Aqui um ponto que é importante, que o desembargador Marcos abordou na sua fala inicial, a questão da hora extra, né? De novo, entra aquela situação, né? Qual é o horário de trabalho do jogador de futebol, qual é o limite, quanto tempo ele tem que ficar à disposição. O Leonardo Moura está processando o Flamengo, pedindo horas extras por períodos de concentração e tudo mais, né? E aí eu recuperei essa matéria, não foi revelado o nome do atleta na ocasião, mas um atleta que tentou obter esse mesmo direito, digamos assim, em 2009, e ele perdeu, ou seja, ele não conseguiu receber as horas extras e os adicionais noturnos que ele alegava ter direito pelo tempo que defendeu o seu clube, né? No caso específico do futebol, tem um detalhe assim para pensar, né? Hoje em dia, os clubes eles não treinam mais em tempo integral. A ideia de treinamento de manhã à tarde é absolutamente obsoleta. Os treinos são curtos e intensos. No mundo inteiro é assim. Às vezes, o torcedor até cobra. Esses caras não fazem nada, são os preguiçosos, só treinam de manhã, só treinam no final da tarde. Mas é assim que funciona. Os grandes clubes do mundo treinam 1h30, não mais do que isso. Mas o treinamento, quando bem dado, ele costuma ser muito intenso, ou seja, tira-se muito proveito daquilo. A questão é que o jogador ele faz o que quiser fora do ambiente do clube, na hora que ele é liberado do treino, né? Ele tem toda a liberdade, ou seja, a carga horária dele não é de 8 horas, como de um trabalhador normal, né? O cara fica 1h30 treinando, digamos que ele fique 2h30 no clube. Ele chega um pouco antes, vai no vestiário, coloca o uniforme de treino, a prática dura 1h30, ele volta, toma um banho, vai embora, digamos que ele fique lá 2h30, 3 horas dentro do clube, não mais do que isso. Então, uma carga horária curta, muitas vezes, né? Um clube que treina às 4 da tarde até às 6, esse cara tem a manhã inteira livre, parte do dia livre. Então, é bem polêmico, de fato, né, quando se cobra hora extra, porque, em vários outros dias, esse atleta não fica 8 horas à disposição, como se fosse um trabalhador normal, né? Eu estou tentando fazer o advogado do diabo, né? Ou seja, o jogador pede hora extra pela concentração, mas se for usar esse raciocínio, né, e o tempo em que ele fica pouquíssimas horas à disposição do clube, na verdade, ele tem que ficar fora do clube, ele tem que ter certos cuidados pelo fato de ser um atleta, né? Ele não pode ser inconsequente de ter uma vida incompatível com a de atleta, se alimentando mal, dormindo pouco, tendo atividades que prejudiquem seu desempenho atlético.
né? E se fizer isso, certamente isso vai ficar visível hoje no futebol. É muito difícil, aquelas histórias do passado, do jogador que virava à noite acordado na farra, que bebia e que jogava muito no domingo. Essas histórias, cada vez mais, elas são histórias do passado. Hoje, a parte física é muito importante, o atleta tem uma dificuldade muito grande de, entre aspas, enganar alguém, tendo uma conduta fora de campo incompatível com a sua vida de atleta profissional, e chegar na hora ter bom desempenho. Pode ter momentaneamente, mas, no geral, vai ficar claro que alguma coisa não está indo bem e que ele não está, digamos assim, se cuidando, né? Então, é uma preservação até muito dele mesmo, né? Quando o atleta ele se cuida, ele não está só cumprindo com o seu compromisso com o clube, ele está preservando a sua carreira, porque se ele não tiver uma boa conduta e começar a cair tecnicamente, o próximo contrato não vai ser tão bom como o primeiro, né? Tem um caso no Rio de Janeiro, de um jogador argentino, Lucas Mugni. Ele faz parte do elenco do Flamengo, teve propostas de 3 clubes do Brasil para ser emprestado, Atlético Paranaense, Vitória e América Mineiro. Recusou todas, ganha cerca de 150 mil por mês, e ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer ganhar os 150 mil para ficar encostado. E comenta-se no clube que ele é viciado em hambúrguer, mora perto de uma loja do McDonald's e vive comendo hambúrguer. Então o cara nunca está no peso, nunca consegue ter desempenho atlético. Agora, quando terminar o contrato dele, né, ele vai trabalhar onde? Quem vai contratar esse cara por um salário próximo do que ele ganha? É impossível, ninguém vai oferecer para ele nada que se pareça com isso. Então, ele está aproveitando nesse momento para quê? Para encher a cara de hambúrguer, né? Não joga, não é competitivo, não é nem cogitado para ser relacionado para os jogos, não quis aceitar, não aceitou nenhuma das propostas que apareceram, ele sai da vitrine e, quando fizer um próximo contrato, ele vai ganhar quanto? Certamente muito menos do que ele está ganhando hoje. Vai ter que comer menos hambúrguer por falta de dinheiro, possivelmente, né? Aí ouvimos também o bom senso, né? E o próprio bom senso acha que é quase impossível que o Léo Moura ganhe, que criaria uma jurisprudência, né? E acha que há muita coisa contrária à tese do jogador, que hoje está lá no Santa Cruz, acha que é improvável que ele consiga êxito, né? Se o Léo Moura perder, ele ainda tem um outro problema, né, que ele vai ter, né? Ele joga fora toda a idolatria que o torcedor tinha por ele, né? Às vezes até algumas medidas não são muito inteligentes, porque é um jogador que ficou muito tempo no clube. Ano passado teve um jogo de despedida, um jogo só para ele, que ele foi homenageado e tudo mais. E é claro que nessas horas, de novo, né, o patrão, que é o torcedor, ele não vai pensar, não, mas o cara tem razão, né? O clube deveria ter remunerado, dado horas extras e tal. O torcedor não quer nem saber. Na hora da dividida entre o clube e um ex-jogador, que foi embora e que processou, o torcedor, 99,9% das vezes, ou até 100% das vezes, vai ficar do lado do clube. O jogador não é mais do clube, ele não interessa mais. E aí, até, ele pode, se ele perder na justiça, né, como o bom senso acredita que ele não consiga sucesso, ele certamente vai perder muitos fãs, né, vai perder algo que é importante, né, para o jogador também, quando ele para de jogar, mas ele continua sendo querido pelas pessoas, respeitado, enfim. É algo que você não consegue medir, né, mas que pesa, especialmente para o cara que para de jogar futebol, e é sempre difícil para o atleta quando ele sai do futebol. Aqui a gente entra num outro assunto que é muito importante, né, em cima daquilo que a gente conversou lá atrás sobre as ações trabalhistas, né? O ato trabalhista, no Rio de Janeiro é assim chamado, né, em outros estados chamam de reunião ou condomínio de execuções, ele tem sido uma saída importantíssima para muitos clubes, né? Os clubes fazem um acordo no Tribunal do Trabalho, né, para quitar débitos com esses funcionários e colaboradores, a conta judicial é criada, ela concentra os pagamentos para esses vários credores, são estipulados os prazos, né, para pagamentos dessas dívidas. Quem tem dinheiro a receber entra numa fila de execuções e, paulatinamente, esses ex-funcionários, ex-jogadores, colaboradores em geral, vão sendo remunerados, né? Os processos em fase de execução, em geral, são centralizados numa mesma vara para ter um trâmite conjunto e, assim, os clubes vão se livrando, pouco a pouco, dessas dívidas e, também, claro, as pessoas vão recebendo o dinheiro que, em alguns momentos, parece que nunca vai sair, né? Por conta até da falta de grana dos clubes, muitas vezes, né? E o mais importante, os clubes evitam a penhora constante, né, que às vezes acaba deixando um clube de futebol asfixiado. O Botafogo, a gente vai ver daqui a pouco o presidente do Botafogo falando, no final, o presidente atual, Carlos Eduardo Pereira, assumiu no ano passado, no início do ano passado, até o ano retrasado, o presidente era Maurício Assunção, que colocou o Botafogo numa dívida monstruosa, a maior do Brasil, 800 e tantos milhões.
o que para o Botafogo é complicadíssimo, porque ele não tem o maior faturamento, não tem o faturamento do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, e, por exemplo, né, o do Palmeiras. Então, uma dívida difícil de ser quitada. E o Botafogo, nas últimas partidas, antes de ser rebaixado, ele não podia jogar no Rio de Janeiro, porque se jogasse no Rio de Janeiro, instantaneamente todo o dinheiro era bloqueado pela Justiça, por conta das muitas ações que havia contra o Botafogo. E por que isso? Porque o ex-presidente, em dado momento, ele abandonou o ato trabalhista. O Botafogo estava no ato trabalhista e o Botafogo parou de pagar. O Botafogo largou o ato trabalhista. Resultado, nos últimos jogos, quem acompanha mais talvez vai lembrar, o Botafogo jogou até em Manaus, e desesperado, tentando garimpar pontos para escapar da queda para a segunda divisão, né? E não podia jogar no Rio de Janeiro, porque se jogasse no Rio ficava sem dinheiro. Então o clube ficou totalmente asfixiado, ele não tinha receita, não entrava dinheiro. E uma situação dramática. Aí foi rebaixado, saiu o ex-presidente, entrou o novo presidente, o Carlos Eduardo Pereira, e a primeira medida que o Botafogo, com esse presidente, teve foi tentar buscar a retomada do ato trabalhista, né? Eu vou rodar um videozinho agora. Botafoguenses, estou aqui para apresentar a vocês o andamento dos nossos contatos na busca do retorno do Botafogo ao ato trabalhista. Hoje tivemos mais uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio de Janeiro, em que, junto com a equipe da contadoria do tribunal, chegamos ao fechamento de números que foram considerados compatíveis com o orçamento do Botafogo e com o interesse do tribunal. Feito isso, a contadoria encaminhará à juíza centralizadora essa proposta e, estando de acordo a juíza centralizadora, ela encaminhará à presidência do Tribunal Regional do Trabalho para homologação. Temos muita confiança na proposta que o Botafogo fez, é uma proposta de muito esforço, de muito sacrifício, mas também tenho certeza que, sendo essa proposta aceita, será um marco muito importante para a recuperação da credibilidade e do funcionamento normal do Botafogo. Eu pus um trechinho, o vídeo é muito longo, ele fala muito mais, e esse é um vídeo colocado na TV do Botafogo, né, na TV oficial do Botafogo. É uma situação dramática, né? É um presidente recém-possado, dando uma explicação para o seu torcedor, para o seu associado, né, para todos os botafoguenses, tentando passar a realidade do clube. O clube totalmente asfixiado, que teve que tentar recuperar aquilo que havia sido jogado fora pela antiga administração para poder se tornar viável, como ele mesmo fala. Então, uma situação de total desespero, né, que deixou de ser desespero no momento que eles conseguiram voltar para o ato trabalhista. Foram bem-sucedidos nessa tentativa, né, como a gente vai ver na sequência. De janeiro de 2015, né, o Carlos Eduardo Pereira chegou à presidência com a herança de Maurício Assunção. A única receita de 2014 que a televisão estava penhorada devido aos inúmeros processos trabalhistas, salários há meses sem pagamento de FGTS, impostos, tributos, há mais de 2 anos sem recolhimento, acordos de dívidas cíveis foram descumpridos, vários atletas entrando na justiça contra o Botafogo, e aí, aquilo que ele explicou, né, eles voltaram ao TRT, e disseram mais ou menos o seguinte: ó, nós assumimos o Botafogo agora, não fomos nós os irresponsáveis que largaram o ato trabalhista, queremos retomá-lo, né? É a única maneira do Botafogo funcionar. Aí tem o outro lado: se não faz o acordo, o Botafogo não funciona, não tem receita, os credores também não vão receber. Então todo mundo sai perdendo. Então houve um novo acordo, foram pagos aí 25 milhões desde então, né? O clube desembolsa essa quantia mensal, 1.650.000 por mês, que é depositado no ato trabalhista. E essa história que é bizarra, né? Uma empresa especializada em recuperação de fundo de garantia pesquisou processos trabalhistas dos últimos 40 anos do Botafogo e apurou montantes do fundo depositados judicialmente e que não foram transferidos para a Caixa. Já foram mais de 10 milhões que estavam desaparecidos e o Botafogo conseguiu, com a ajuda dessa empresa, cruzando e percebendo que esse dinheiro estava perdido, ou seja, é uma coisa maluca, né? É muita inconsequência, muita irresponsabilidade. Aí não estou falando só de quem administrou o Botafogo antes do atual presidente, mas são várias administrações, né? Coisas de 40 anos para cá. Então, um pedaço desses 800 milhões está perdido aí no meio dessas loucuras todas. Eu tenho aí, inclusive, o Domingos Fleury, que é o vice-presidente jurídico do Botafogo, ele falando, né, da importância do ato trabalhista, que é fundamental, só assim tem sido possível planejar e executar as atividades do clube
sem o ato, e essa é a parte mais clara e mais dramática, né? Todas as receitas estariam penhoradas e o Botafogo se tornaria inviável. Na Europa, alguns clubes deixam de existir por conta disso, né? Quando o clube não consegue honrar seus compromissos, ele desaparece, ele vai à falência. Muitos são refundados com outro nome, ou com um nome parecido. Isso aconteceu já na Itália, Bolonha, Fiorentina, clubes importantes passaram por isso, clubes que já foram campeões. E o caso mais recente, de grande repercussão, foi na Escócia, o Glasgow Rangers. Ele faliu e deixou de existir. Foi refundado como The Rangers e foi para a última divisão da Escócia, teve que jogar a 4ª divisão, a 3ª divisão, a 2ª divisão, não subiu e jogou de novo a 2ª divisão para, enfim, voltar à 1ª divisão. E foram, assim, a coisa é implacável, né? São 2 grandes clubes no futebol escocês, clubes fundados no século XIX, e o clube foi para a 4ª divisão. É mais ou menos como se o Corinthians ou o Flamengo fosse para a Série D. Porque não consegue honrar seus compromissos, vai para a 4ª divisão, vai jogar a 4ª. Isso aqui no Brasil dificilmente vai acontecer, lá fora acontece, mas de uma forma ou de outra o Botafogo conseguiu aí se recuperar. Vou voltar um pouquinho, que eu inverti um pouco a ordem, para a gente ouvir agora o presidente do Flamengo. E esse dinheiro, 17 milhões? Isso vem do ato trabalhista, né? O Flamengo recolhe, né, uma importância mensal aí para o ato trabalhista, exatamente para esse tipo de coisa. Então, com esse recurso, a gente vai conseguir pagar o valor desse acordo sem comprometer o orçamento do clube. Bem, também peguei um trechinho, né? Aí o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, falando sobre Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho pediu 40, 50 milhões na Justiça, fizeram um acordo em torno de 17 milhões, e aí a pergunta que se fazia, né? Até porque a imprensa acompanha muito mal esse assunto. A maioria dos colegas meio que ignora isso, não se interessa em saber do que se trata. Então fica todo mundo, mas como o Flamengo vai pagar 17 milhões? De onde vai sair esse dinheiro? O Flamengo já vinha fazendo os depósitos mensais no ato trabalhista, e quando o Ronaldinho entrou em acordo com o clube, esse dinheiro já estava lá separado para fazer o pagamento. Aconteceu a mesma coisa com o goleiro Felipe, que teve o contrato rescindido, depois recebeu um acordo na Justiça do Trabalho, por intermédio também do ato trabalhista. Aí o resumo do Flamengo, né? O Bandeira de Mello chegou à presidência em dezembro de 2012. O Flamengo é o caso mais incrível, né? Porque tinha a maior dívida do Brasil, uma coisa absurda, né? E aí os números são assustadores, né? Em janeiro de 2013 eram cerca de 500 ações em curso, né? E uma espera na fila do ato de mais de 70, né? O Flamengo quase foi excluído do ato por conta de volume, por conta de dificuldade de pagamento. Hoje, segundo as informações são do próprio clube, né, sem fila, a crédito na conta, o clube já fez mais de 160 acordos, pagando mais de 65 milhões, ainda perto de 60 ações, né, 12% do que era há 4 anos, ou seja, uma redução significativa, né, essas estão ainda em andamento. A meta do clube é manter as ações quando preciso, né, quando são ações que o clube questiona e vai levar até a última instância, porque não concorda, não houve acordo no caso, né. E em 2011 até 2013, que são os números mais recentes, né, são os números iniciais, perdão, né, do final da gestão de Patrícia Amorim, que foi um desastre, e o início da gestão do Bandeira de Mello, surgiam cerca de 100 ações por ano, e em 2016, até agora, foram 13 ações contra o clube, né. E aí, o vice-jurídico do Flamengo, o Flávio Willemann, falando sobre os elogios, né, ele aí até orgulhosamente falando dos elogios que eles têm recebido na Justiça do Trabalho desde que essa administração chegou ao poder. Até ele me passou essa ata de audiência, eu reproduzi aí, na qual, de fato, ali um tom elogioso, né, ao clube, vem primando pelo cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, notadamente por meio do pagamento correto e pontual, em pleno cumprimento do ato 2722/2013, etc. e tal. Bem, isso não deveria ser nem motivo de elogio, né, porque é mais do que obrigação do Flamengo fazer isso. Mas, como é tão raro, me parece que o pessoal ali do Poder Judiciário lá do Rio de Janeiro chegou à conclusão de que mereciam ser elogiados, porque não é muito comum. Eu pensei aí 2 casos bem claros e que eu acho que são, de certa forma, exemplares, né, clubes que estão tentando corrigir seus erros do passado, pagar os seus pecados. O Vasco também está no ato trabalhista, mas é muito complicado obter a informação do Vasco, é um clube muito fechado, por isso eu nem me aprofundei muito por não poder trabalhar com informações que eu julgasse mais confiáveis, né? Já que é um clube onde as informações não circulam tão bem. O Vasco é um clube que
tem um comando muito antiquado, digamos assim. Já vimos o Botafogo e o bom senso, né? Aí tem um ponto que é importante, que o João Henrique levanta. Quando o ato trabalhista vira uma espécie de ferramenta para o clube se livrar do jogador que ele não quer mais. Ele para de pagar o atleta, força uma situação em que o sujeito, sem receber salário, entra na justiça, né? E aí, o que acontece? Ele reduz a folha de pagamento, continua pagando o ato, e esse jogador, depois que passar por todo o processo na Justiça do Trabalho, ele vai fazer um acordo e vai receber por meio dessa conta do ato trabalhista, né? Ele lembra que houve caso até de clube que precisava colocar 10% das receitas no ato, aí o clube vai lá, abre uma empresa, essa empresa absorve 90% da receita do clube, e aí o ato vai vigorar em cima, na verdade, de 10%, ou seja, uma maracutaia, digamos assim, né? E ele não pus o nome do clube, porque eu achei que não era adequado colocar o nome do clube sem ter documentos que provassem. Ele me falou. E o judiciário, ele me relatava a história, descobriu uma fraude, mas após 3 meses foi feito um novo ato, um novo acordo. Ou seja, aí é um outro ponto, né? Quando isso acontece, muitas vezes, o clube se aproveitando de uma situação, o que evidentemente não é correto, e depois o clube consegue retomar, ele consegue, foi mal, errei aqui, desculpa, vamos fazer outro acordo, aí começa um outro ato trabalhista. Mas, ao mesmo tempo, também, se não for assim, esses credores dificilmente vão receber aquilo que eles têm direito. Então, é, de fato, necessário, sem nenhum trocadilho, já fazendo trocadilho, é necessário bom senso, né, para se chegar a um acordo, né? Senão, os ex-funcionários, atletas, nunca vão receber. Aqui um dado interessante, publicado há poucos dias pelo jornal O Tempo, um jornal lá de Belo Horizonte. Os honorários devidos de rescisões mal acertadas, olha o que resultaram nos 3 clubes mineiros da primeira divisão. A América está caindo, mas ainda é da primeira divisão até o final da temporada, né? Então, você tem ali 58 ações trabalhistas contra os times de Belo Horizonte. O jornal O Tempo fez o levantamento, né? O Flamengo tinha 100 por ano, né? Que coisa assustadora. Os 3 juntos têm 58, que não é pouco. Então, de Ronaldinho Gaúcho até o desconhecido China, né? E casos polêmicos como o do Riascos, né? E até o Gilberto Silva, entrando na justiça contra o Atlético, né? Jogador campeão do mundo, ídolo no Atlético, voltou ao clube, parou de jogar pelo Atlético, também está na justiça. Ronaldinho processou o Flamengo, processa o Atlético também. E por que isso? Porque tanto o Atlético como o Flamengo contrataram o Ronaldinho por salários impossíveis de serem pagos, irreais, e ele não consegue honrar. E o dirigente faz isso. Ele vai, contrata o jogador, assina, depois não consegue, vai enrolando, vai levando, e aí vai parar tudo onde? Na Justiça do Trabalho. E aí, quando vem a bomba, ela vem e vem pesada. E aí, geralmente, um outro presidente assumiu até lá, e ele que vai ter que se virar para poder fazer o pagamento, né? E muitas vezes, quando o clube não está no ato trabalhista, quando o clube não está estruturado para fazer esse pagamento, ele tem as receitas penhoradas e aí fica sem conseguir respirar, porque não entra dinheiro e os compromissos continuam aparecendo todos os dias, naturalmente, os impostos, salários, todas as despesas normais do dia a dia, né? E até reproduzir um trecho da matéria, você vê ali primeiro que as ações são 26 do Cruzeiro, 23 do Atlético e 9 do América. O Ronaldinho deixou o Atlético em 2014, o clube reconheceu o dever a ele 612 mil da rescisão, 217 mil de salário, mas ele pede, na verdade, muito mais do que isso, né? O acerto vai se estendendo, né? O jogador move também uma ação civil de 10 milhões de reais contra o Atlético, né? Ele pedia muito mais ao Flamengo, fechou em 17, não sei em quanto vai fechar, mas muito provavelmente na casa de milhões, né? Muito provavelmente. E outros jogadores, a Emerson Conceição, né, que alega ter ficado sem receber os últimos salários do Atlético, né, o clube diz que teve prejuízo, né, e tudo mais, e essas alegações geralmente resultam em problemas para o clube, né, o clube que, no final, é que tem que pagar. Então, esse problema continua acontecendo. E os clubes estão no Profut, né, eles vão para o Profut, se beneficiam desse programa do governo, que espaçou, concedeu descontos, prazos elásticos de pagamento das suas dívidas federais, mas continuam não conseguindo cumprir todas as suas obrigações. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético apresentaram em seus balanços números que, digamos assim, eu considero, conversando com especialistas, inclusive, mentirosos, mas que foram vendidos para os seus torcedores como se fossem fantásticos. O Cruzeiro apareceu esse ano com a maior receita do futebol brasileiro.
Mas como ele pode ter a maior receita do futebol brasileiro se a cota de televisão dele é muito menor que a do Corinthians e do Flamengo? Muitos especialistas acreditam que foi lançado como de 2015 a receita que, na verdade, é de 2016, que foram as luvas da TV Globo. Então, o Cruzeiro passou ali para o seu torcedor, para o seu associado, uma ideia no seu balanço de uma saúde financeira que ele não tem. Não é aquilo ali. Tudo indica que não é aquilo ali. Quando sair o próximo balanço, a gente vai poder ver, porque aí, eles, em tese, eles não poderão lançar novamente o valor de 2016 que foi puxado para 2015. Se é que, de fato, foi assim. Que é um outro problema, né? Os balanços dos clubes nem sempre são tão detalhados, nem sempre você sabe exatamente quem fez quem auditou aquilo, né? Se são pessoas realmente sérias, é bem complicado. Alguns clubes têm balanços detalhadíssimos, outros não. Alguns hoje divulgam balancetes a cada 3 meses e tal, outros só os balanços anuais obrigatórios. Há clubes importantes no Brasil que divulgavam balancetes periódicos e pararam de divulgar, justamente quando se viram encalacrados economicamente, né? E quando eu falo encalacrados economicamente, sempre tem uma parcela aí de ações na Justiça do Trabalho, isso aí é inevitável. Bem, aí chegamos aqui ao estado do Pará, né? Aos 2 grandes clubes paraenses, e eu vou pegar aqui agora 3 vídeos que têm alguns detalhes que são curiosos. As sentenças iniciais não passavam de R$ 1.300.000, sendo R$ 64.032 a favor de Arinelson e R$ 1.226.563,14 a favor. Na última segunda-feira, o meia Welber levou R$ 120 mil na Justiça do Trabalho. Cabe recurso do que a gente achar que deve, né? E se não, vai virar uma execução e vai entrar na vala comum de todos os que já estão lá na fila. No acordo com a Justiça, o Remo, nesta temporada, teria que destinar para as quitações das dívidas 100% do patrocínio do Banco do Estado e 20% da renda dos jogos. Como o clube não está participando de nenhuma competição, houve uma espécie de quebra de compromisso. Por isso, no mês passado, a área do Carrossel foi a leilão, em favor dos zagueiros André Astorga e Magrão. Uma parte do nosso acordo, que era o bloqueio dos jogos, não foi mais possível, né? Então, as execuções tocaram o seu caminho normal e aqueles que tinham o Carrossel como bem penhorado levaram a... Bem, isso aí é de 2009, né? Se fosse de hoje, talvez, se eu apresentasse isso aqui como de hoje para quem não acompanha tão de perto o futebol do Estado, é provável que a pessoa acreditasse que fosse de hoje essa matéria, né? Porque é uma história que se repete, não é só no Remo, né? Vamos ver na sequência o Paysandu. As sentenças iniciais não passavam de R$ 1.300.000, sendo R$ 64.032 a favor de Arinelson e R$ 1.226.563,14 a favor de Jobson. Hoje, os 2 processos estão próximos de R$ 5,5 milhões de reais. Por que chegou nesses números? São 2 processos de histórias diferentes. O processo do Jobson é decorrente dos 5 últimos anos que ele trabalhou no Paysandu. E dentro do contrato do Jobson existiram várias cláusulas de respeitados, vários direitos, que se chegou nesse montante. E o caso do Arinelson? O caso do Arinelson já foi outra situação. O caso do Arinelson foi pelo rompimento, uma indenização pelo rompimento do contrato. Bem, então nós temos aí 2012, aí o Paysandu também com problemas semelhantes, né? Não é, obviamente, como já falamos aqui, exclusividade dos 2, é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. E, na sequência, a gente vai ver os personagens se repetindo. O maior credor do Leão é Henrique Lobato, com 27 processos, entre eles dos ex-jogadores Magrão, Sandro Silva, Finazzi e Landu, por exemplo, além do técnico Charles Guerreiro, totalizando aproximadamente 5,5 milhões de débito. São 27 processos, não se pode resolver rápido, mas pelo encaminhamento aí eu acredito que o Clube do Nós e o Clube do Remo consigamos chegar a um termo e acordar, conciliar
em todos esses 27 processos. Dr. Henrique Lobato, realmente nós fechamos um acordo com todos os processos dele, são 27, que equivale a mais ou menos 55% do passivo do clube. Hoje apareceram outros jogadores também que estão com vontade de fazer acordo, como o Nicolas Barros, Carlinhos Dornelles. Então nós vimos ali em 2009 o advogado do Remo, em 2015 ele continua dando entrevistas, continua no noticiário falando as mesmas coisas. Por quê? Porque o clube não consegue cumprir seus compromissos, né? Em 2009 ele falava, né, que não tinha receita, porque renda penhorada, mas o time não estava jogando, então vai penhorar o quê? Então, o clube sempre ficando asfixiado, ou seja, perdendo receita de publicidade. O que tiver, o que cai de dinheiro, a Justiça vai lá e recolhe. No caso do Paysandu, 2012, o advogado que aparece na matéria de 4 anos atrás, aproximadamente, movendo ação contra o clube, representando uma quantidade enorme de atletas, aí ele aparece 3 anos depois, também negociando com o Remo, também representando um grupo numeroso de jogadores que saíram, né? E ali os relatos, né? O Ari Nelson houve isso, fulano houve aquilo, ou seja, os clubes vão lá, fazem um contrato, se comprometem a pagar o salário, aí não conseguem cumprir, não conseguem honrar, e vão jogando isso para frente, vão adiando, e a situação ela sempre se agravando, né? É algo terrível e que se repete de uma forma assustadora, né? Então, você vê que os personagens são basicamente os mesmos. Se os clubes fossem bem administrados, obviamente, nós não veríamos o André Meiro, advogado, dando entrevista falando sobre o Remo em 2009 e em 2015, né? Porque em 6 anos, né, se o clube tivesse sendo saneado economicamente, financeiramente, as coisas teriam caminhado em alguma direção. Talvez ele estivesse falando em 2015 sobre, olha, conseguimos quitar tantas dívidas, esse problema foi superado. Como vi ali, mostrei que era do Flamengo, no caso, tinha X ações contra o clube, agora são poucas, mas o Remo não conseguiu sair dessa situação, ao contrário do seu rival. A gente vai ver isso agora também. No caso do Remo, né, perdeu a sede campestre, né, por conta de dívidas trabalhistas. Essas informações eu extraí do Carlos Ferreira, do Jornal Liberal, que publica muitas informações interessantes e importantes a respeito desse tipo de tema, né? Na Justiça do Trabalho, chegando a 10 milhões de dívida. Teve uma junta governativa que tentou corrigir o problema, mas isso foi já há muito tempo, né, já há 16, 17 anos. O presidente seguinte não pagou parcelas restantes, aí o clube volta a ter os mesmos problemas, acordos descumpridos pelo clube, rendas bloqueadas, o Baianão e a sede foram anunciadas em leilão, que não foi adiante, mas vira e mexe, isso está também no noticiário do Clube do Remo. A área do carrossel ali, né, que tiver ali a foto, inclusive, que fica, né, entre o campo de jogo e a avenida, foi penhorada, mas houve recurso do clube, isso continua rolando na Justiça, né? Ainda assim, firmou um novo acordo no ano passado, pagou 6 milhões nos últimos 12 meses, mas segue com patrocínios bloqueados, bilheteria 30% executadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, e o Remo está sem jogar, porque desde que foi eliminado da 3ª divisão, ele não tem atividade, o time não vai a campo, não tem renda, não tem receita. Inclusive vai fazer agora... Ontem eu fui aos 2 clubes, eu não conhecia. Às vezes que vim aqui anteriormente a trabalho, sempre fui fazer jogos no Mangueirão. Ontem eu fui até o Remo e fui até o Paysandu, até para ver de perto, né, aquilo que a gente ouve falar à distância. E é muito triste a situação do Remo, sinceramente, de partir o coração. Você vê um clube com tanta torcida, com tantas pessoas apaixonadas por ele, na situação que está. O estádio em péssimas condições, o clube tentando fazer ali uma reforma, ali, com planos, mas sem dinheiro nenhum para fazer aquilo, o que eu acho que é muito ruim para o futebol do Estado. Eu acho que quando um está muito fraco, o outro está forte, não é bom. Quando os dois conseguem se enfrentar em igualdade de condições ou algo próximo disso, a tendência é um crescimento. Claro que para o torcedor é divertido você ver o seu rival em maus lençóis, mas analisando de uma forma mais fria, isso não é bom, isso não é nada bom. E é realmente muito triste você ver aquilo ali do jeito que está, né? Um estádio que vai fazer 100 anos agora, no ano que vem, mas em condições de abandono, um ex-presidente demoliu, né, uma parte, enfim, é algo terrível. E aí o clube não pode jogar no seu estádio, é obrigado a jogar no Mangueirão, onde tem que pagar taxas muito mais altas, nem sempre os jogos têm apelo para um estádio daquele tamanho, claro. É diferente um jogo do Remo pela Série C ou pela Copa do Brasil, como eu fiz esse ano aqui contra o Vasco, com um grande público, e um jogo pelas primeiras partidas do Campeonato Estadual, que no Brasil inteiro o Campeonato Estadual não tem o mesmo apelo, claro, dessas outras competições, né?
Então, é uma situação muito, muito triste do Remo e, enfim, a gente constatar isso não é nada legal. Contraponto, de fato, o Paysandu, num momento bem diferente, né? Em 2012, encabeçava a lista divulgada pelo TRT com os 50 maiores devedores da região norte, devia 11 milhões. Aí, em 2014, terminou a gestão do Van Dijk, né? Ali vimos um vídeo de 2012. O pessoal que hoje está administrando o clube assumiu em 2013 e 2014, quando o ex-jogador Van Dijk foi presidente. E aí começou o saneamento do clube, né? O Alberto Maia está na presidência, vai sair agora no final desse ano. Há um ano o clube aderiu ao Profut, aí parcelou em 240 meses a dívida federal de 17 milhões, depois reduziu para 193. Isso significa menos 4 anos fazendo esses pagamentos, ou seja, um avanço interessante. Conseguiu as desejadíssimas certidões negativas de débito, né? Assim pode ter o patrocínio estatal. Essas certidões, elas são muito importantes, especialmente no momento que a Caixa Econômica Federal é o patrocinador de vários clubes do Brasil, né? Quando o Flamengo tinha um patrocínio da Petrobras no passado, por conta das dívidas que tinha com o governo, era muito comum a Petrobras depositar em juízo e o Flamengo ficava 1, 2 anos sem poder pegar o dinheiro. Em dado momento, conseguiam eliminar algum recurso judicial e aí conseguiam sacar esse dinheiro. Mas aí as dívidas já eram tamanhas ali que esse dinheiro desaparecia imediatamente. Então, hoje é muito comum também, né, no noticiário, nós lermos ou ouvirmos falar de certidão negativa de débito, né, algo desejado pelos clubes, algo que eles dependem muito hoje em dia, especialmente nessa situação em que o mercado se retraiu e a Caixa Econômica tem sido aí um patrocinador importante para uma infinidade de clubes espalhados pelo Brasil. E o Paysandu vai passar agora por eleições, o Sérgio Serra, que é o atual vice, é o candidato único, então vai assumir, deve manter a posição que adotaram em 2013, né, o pessoal desse grupo denominado Novos Rumos. E o contraponto, de fato, ontem eu fui até a Curuzu, são muito próximos dos estádios, né? E você vê ali um estádio que está bem cuidado, um estádio com uma capacidade de público que é compatível para a maioria dos jogos do Paysandu, inclusive o clube fez mais jogos da Série B no seu estádio do que no Mangueirão, isso reduz custos, evidentemente. Construiu um hotel que eu tive a oportunidade de conhecer, muito bem estruturado, para poder fazer ali mesmo a concentração, reduzindo custos aumentando o seu patrimônio, né? E reduzindo os custos com hospedagem em hotel, né, que sempre são elevados quando um clube de futebol, a cada jogo, tem que levar a sua delegação inteira para se hospedar num hotel. Tem planos agora de construção de um centro de treinamento, é a grande meta dos atuais, digamos, administradores do clube, né, para o próximo biênio, e vai se descolando muito do seu rival e, naturalmente, vai ter que buscar em desafios de âmbito regional ou nacional os seus grandes desafios, né? Mas, repito, é muito triste ver a situação do Remo. É uma pena que o clube não consiga se pacificar para tentar seguir um caminho parecido com o do seu rival, né? E não é o que a gente vê ali, mas, em contrapartida, de fato, bem legal o trabalho feito no Paysandu. Você percebe ali que há uma visão mais responsável, né? Que muitas vezes é difícil de ser aplicada por conta da impaciência do torcedor e até da imprensa, que são geralmente imediatistas, querem retorno imediato, contratação de jogador a qualquer custo. O torcedor pensar assim, eu até posso entender. O jornalista pensar assim é inexplicável, né? Porque você está matando a galinha dos ovos de ouro. Quando você defende a responsabilidade do dirigente de futebol, você está ajudando, está dando uma espécie de aval para que aquele cartola cometa os mesmos erros que há tantas décadas são cometidos e que vão fazendo com que o futebol não avance, né? E aí isso resulta nas muitas ações que vêm parar aqui, né? Vêm parar na Justiça do Trabalho. Ontem, conversando, inclusive, com dirigentes do Paysandu, um deles me dizia, muito orgulhoso, que o clube não está atrasando salário há muito tempo, desde que eles assumiram, não estão pagando em dia, o que, de fato, até ele mesmo disse, mas isso não deveria nem ser motivo de orgulho, que isso é obrigação. Mas hoje em dia no Brasil é motivo de orgulho, né? Acabei de falar aqui, o campeão brasileiro da Série A ficou devendo meses e meses aos seus jogadores, que é o Corinthians, né? E quando os jogadores foram embora, o presidente se lamentou como se não tivesse nada com isso. Claro que ele tem tudo a ver com isso, eles são os administradores do clube, então eles que causaram essa situação. Ou seja, perde um time inteiro por falta de gestão, por uma gestão ruim, né? E o Paysandu está há 2 anos na Série B, não conseguiu o acesso, mas eu, sinceramente, acho muito mais importante do que conseguir o acesso, que não veio em 2016, é o clube continuar se estruturando.
que se ele continuar se estruturando, esse acesso virá cedo ou tarde. Vai acontecer naturalmente. A gente pode ver isso em diferentes escalas. Eu vou pegar aqui 3 clubes que nós citamos aqui. O próprio Paysandu, se não subir ano que vem, vai subir amanhã ou depois, desde que continue nessa toada, porque o clube vai se estruturando, ele vai melhorando, ele vai se transformando para o jogador de futebol também um mercado de trabalho interessante. Os jogadores se falam muito, então se o clube não atrasa salário, se o clube começa a ter uma estrutura melhor, é evidente que quando um atleta recebe um convite para jogar no Paysandu e ele conhece alguém que jogou ou que joga, um liga para o outro, manda o WhatsApp, como é que são as coisas aí? Se o outro fala bem, aqui, tudo certo, o clube é estruturado, recebemos em dia, tudo beleza, tudo ok, o cara fica mais propenso a assinar o contrato. E os clubes da região norte e nordeste têm um problema muito sério na formação dos seus elencos, que no início dos campeonatos estaduais, muitos jogadores que são desejados por essas equipes, jogadores de um porte que é compatível com Paysandu, com Bahia, com Ceará, com Santa Cruz, eles, quando têm propostas para jogar Campeonato Paulista e Campeonato Carioca, eles preferem jogar o estadual por essas equipes, porque tem mais visibilidade. Então, se o cara faz um brilhareco num campeonato desse, de repente ele vai para um time maior. Por exemplo, aconteceu com aqueles jogadores do Audax, que foi vice-campeão paulista. O Palmeiras tem o Tietê, o Camacho está no Corinthians, o Sidão é goleiro do Botafogo, né? O Jefferson está machucado há um tempão, ele está jogando. Então, esses caras aproveitaram muito bem. O Ítalo foi para o São Paulo, quase não joga, mas conseguiu emprego do São Paulo. O Ítalo nunca iria jogar no São Paulo se não fosse ter participado daquele time do Audax. Então, para esses times é difícil. E quando chega o momento de tentar se formar para o Campeonato Brasileiro, seja da Série B, da Série A ou da Série C ou D, isso acaba pesando muito. Então, acho que essa caminhada do Paysandu é uma caminhada correta, como é a do Flamengo, que a gente viu ali, o Flamengo disputando o título brasileiro, algo que, algum tempo atrás, seria inimaginável. Esse ano vai ser campeão? Tudo indica que não. A vantagem do Palmeiras é muito grande, o Santos está à frente do Flamengo. Mas, cedo ou tarde, vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque, se está organizado, se faz as coisas direito, o resultado virá, mais cedo ou mais tarde. E enquanto clubes que trabalham na loucura, né, contratando de qualquer maneira, colocando o carro na frente dos bois, até às vezes conseguem resultado imediato. Mas, quando a conta chega, então temos o caso do Corinthians, temos o caso do Vasco, que foi pela 3ª vez rebaixado e está tendo que camelar para voltar à primeira divisão, com péssimas perspectivas para o ano que vem. E o Vasco, o que aconteceu? Quando o Vasco foi quando o Eurico Miranda perdeu a eleição para o Roberto Dinamite, o Roberto, que era se o Van Dijk funcionou bem no Paysandu, né, o fato de ele ter sido um ídolo do clube, ser um ídolo do clube ajudou, com o Roberto foi o contrário. O Roberto era deputado estadual, ele, ao invés de expor a realidade do clube para o seu torcedor e partir para uma administração mais séria, mais austera, o Roberto contratou jogadores que o Vasco não tinha condições de pagar naquele momento, foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro e poderia até ganhar a Libertadores, tanto que disputou em 2012 com o Corinthians, ali um duelo pau a pau, em que teve muito próximo da classificação, né? O famoso lance do Diego Souza e tudo mais. Se tivesse avançado, pelo que vinha apresentando, tinha condições de ser campeão sul-americano. Então, era um time que o Vasco não podia pagar. Quando chegou em 2013, os jogadores começaram a rescindir contrato, por falta de pagamento, porque o clube não conseguia honrar seus compromissos, ou seja, naturalmente o time foi se desmanchando. Aí veio o rebaixamento, depois o Eurico Miranda ressuscitou para a política vascaína e mais um rebaixamento. Ou seja, a coisa não para, não para, não para. Se o Vasco não tivesse ganho a Copa do Brasil lá atrás, e tivesse, 2011, né, e tivesse se estruturado, como o seu rival veio a fazer depois, o Flamengo, certamente hoje estaria na Série A, com um time talvez mediano apenas, mas estruturado e com perspectivas interessantes. Se você olhar para o ano que vem, você não consegue ver nenhum sinal de que vai formar uma equipe compatível com a própria tradição do clube. Então, você tem os extremos ainda acontecendo. O caso do Vasco, o caso do Corinthians, acho que é muito marcante, um time tão forte que tinha no ano passado se desmanchou, e tantos outros que a gente vê por aí. O próprio Santos, que está disputando o título brasileiro, é um clube que tem dívidas imensas, tem várias ações, tem vários problemas, é um clube que está conseguindo se equilibrar ali de forma competitiva, mas com muitos problemas. Então, para finalizar, já que eu falei de vários clubes, né, a letrinha é pequena, mas é só para ilustrar basicamente, esse é o ranking das maiores dívidas, a análise é do Amir Somoge, que é um especialista em análises de balanços dos clubes, ele dá muita entrevista, é um cara muito sério, e aí ele tem os times da primeira divisão do ano passado, mais o Vasco que foi rebaixado, ele pôs o Botafogo que estava na B, mas veio para A, né?
ele listou aí 20 clubes, e ali a gente vê a dívida do Botafogo, lá, que em 2014 chegou a 848, caiu para 731 por conta do Profut. O Profut fez a dívida cair drasticamente. Se vocês observarem a do Corinthians, em 2011, o Corinthians tinha uma dívida de 178,5 milhões. Em 2012, ela caiu para 177,1 milhões. Nesse momento, em 2012, o Corinthians ganhou todos os títulos que ele sempre sonhou. Ele ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial da FIFA, que eram os títulos que o corintiano tanto queria. A partir daí, a dívida vai para 193,7 em 2013, 371,7 em 2014 e 452,7 em 2015. A dívida dispara. A dívida vai disparando, por quê? Aí vem Alexandre Pato, que vimos no início dessa apresentação, né, que custou 15 milhões de euros, e vários outros negócios megalômanos, malucos, sem cabimento e incompatíveis com a realidade do clube, mesmo tendo uma receita monstruosa para os padrões do nosso futebol. Isso se chama má gestão. Então, ações da Justiça do Trabalho e de e outro tipo de processo que o clube sofre, isso não vem por acaso. O balanço mostra isso. E aí você vê o contraponto, o Flamengo tinha uma dívida que era de 355 milhões em 2011. Olha a Patrícia Mourinho, olha que coisa impressionante essa administração. Ela salta para 803 milhões em 2012, e aí, quando entra a atual gestão, ela vai caindo para 757, 697,9, 579, e a expectativa dos dirigentes do Flamengo é que, se não for na virada do ano, até abril, mais ou menos, a dívida vai ser menor do que a receita, que é o objetivo que eles têm. Quando isso acontecesse, é mais ou menos como um cara que ganha, sei lá, um salário de, vamos chutar aqui, R$5.000 e que devia, sei lá, devia 50 mil, 45 mil, ele não consegue pagar. Quando ele começa a dever o que ele ganha por mês, ele consegue equacionar essa dívida, ainda mais com o Profut, né? É como se ele chegasse no banco e negociasse uma taxa de juros menor e um parcelamento de longuíssimo prazo. Então, ele vai tirar daqueles 5 mil que ele ganha, ele vai tirar, digamos, 1.500 todo mês e vai viver com R$3.500. Paga lá as contas dele, come, bebe, vai trabalhar, vive e vai pagando, vai pagando, vai pagando. Ele conseguiu organizar a sua vida. Então, é bem louco isso, né? Alguns clubes, como o caso de uma outra tabela que não está aqui, o caso do Santos, ano passado o Santos devendo 410 milhões praticamente, o Grêmio 422. No ano passado, segundo os balanços dos clubes, esses dois gastaram mais de 100% do que arrecadaram. Ou seja, gastaram com futebol mais de 100% do que arrecadaram, só com futebol. E o clube tem todas as despesas normais do clube, né? Os impostos, os funcionários, a parte social, manutenção do estádio, da piscina, da quadra de tênis, enfim, ginásio, todos eles têm esse tipo de despesa, né? Dívidas antigas renegociadas que têm que ser pagas, e cruzando os números de faturamento e gastos com futebol, Grêmio e Santos, no ano passado, chegaram a mais de 100%. Vários outros bateram na trave, e hoje, pelo Profut, né, se for fiscalizado para valer, o limite é de 80%. Né? Só se pode gastar, quem aderir ao Profut, só pode gastar até 80% da sua receita com o futebol. Como não há fiscalização, como já falei aqui anteriormente, uma fiscalização para valer ainda não há, tomara que venha a acontecer, é possível que nós tenhamos no ano que vem e no outro mais balanços apontando gastos com futebol muito acima do faturamento de determinados clubes, né? Aí, na outra ponta tem ali a Chapecoense, que é um caso bem atípico, né? Um clube novo, que é gerido de uma forma muito equilibrada e que sabe o seu tamanho, né? O Chapecoense sabe que não vai ser campeão brasileiro, mas vai se mantendo na primeira divisão sem susto, todo ano. Desde que subiu, nunca foi realmente ameaçado de rebaixamento. Pode chegar à final da Copa Sul-Americana, né? Já conseguiu um empate contra o São Lourenço na Argentina, vai fazer o jogo de volta, tem a chance bem razoável de avançar. E é um clube, um clube novo, um clube de uma cidade do interior do estado de Santa Catarina, e não tem grande dívida, não faz loucuras, e está conseguindo aí ser uma referência interessante para muitos clubes do Brasil, né? Clubes que não têm o tamanho do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, mas é possível, com uma boa gestão, chegar à primeira divisão, a manutenção na primeira divisão e sem grandes problemas, até com resultados técnicos e, claro, de preferência, sem muitas ações na Justiça do Trabalho. É isso.